Bom dia, pessoal do Instagram, do YouTube, todo mundo que vai participar hoje da live. Hoje a gente vai falar de um capítulo que é importantíssimo. E assim, era um capítulo que eu nunca nem tinha me atentado e entendido tão a fundo a importância dele, né? Que depois que Moisés, o Senhor, né, falou através de Moisés para todos, né, para o povo de Israel, como que seria feito os holocaustos, as ofertas, como que seriam o comportamento dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, tudo nos mínimos detalhes. Agora vem uma parte que é fundamental, que fala da recompensa de quem obedece e também do castigo para quem desobedece. Em outras versões está as bênçãos para quem obedece e as maldições para quem desobedece. Então, é muito forte. E assim, não dá pra gente pular essa parte. E depois que você lê, não dá pra você também negar que as bênçãos, elas são sim reais, mas é debaixo de uma obediência, é debaixo de uma conexão real com o Senhor, né? E de obedecer o que Ele está te pedindo. E às vezes, Deus, que é um Deus de detalhe, que é um Deus justo, que é o único que é bom, Ele nos lapida, Ele nos vai moldando, né? Moldando o nosso caráter para cada vez se parecer mais com Jesus, né? E às vezes isso dói, às vezes é um pouco desafiador entender isso e viver isso, porque a vida de cristão é sim um estilo de vida. E assim, não é depois que você aceitou Jesus que a sua vida vai virar uma mil maravilhas. Não, mas você vai crescendo, você vai amadurecendo na fé. E muitas das coisas é muito importante a gente entender. E esse capítulo é fundamental, né? Então, antes de começar, eu gosto sempre de fazer uma oração. Acho que eu vou fazer porque a Maíra, você consegue fazer a oração ou o que eu faço? Peraí, tem mais alguém querendo entrar. Acho melhor você. Tá bom. Tem mais gente entrando aqui, peraí. Oi, Leilane, tudo bem? Oi, tudo. Eu me atrasei um pouquinho, Érica. Você acredita que eu peguei no sono depois do estudo de manhã? Não tem problema não. Que bom que você chegou, que a gente vai começar agora. Se você quiser fazer a oração... Que legal. Eu vou pegar do comecinho. Uhum. Bom, Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, quero louvar e bendizer o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta manhã, Senhor, por tudo aquilo que já dependemos pela manhã, Senhor, com a nossa irmã, Senhor, ó Deus, como o Senhor falou poderosa comigo, com a gente, Senhor. Cheguei lá atrasada, mas pude, Senhor, ver então, Senhor, tudo aquilo que foi falado sobre o rei Josias, Pai, tudo aquilo que ele fez, os altares que ele destruiu, Senhor, toda a sabedoria, Senhor, daquele teu servo ali, foi maravilhoso estudar sobre ele e trazer para os nossos dias, Senhor. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, a mesma autoridade, colocar em nosso coração, Senhor, isso também, Pai, de ter essa autoridade, de ter esse desejo, de cumprir o teu desejo e a tua vontade, Pai, foi muito bom, Pai. Foi muito bom estar ali com a nossa irmã e ela foi, assim, tão certeira naquilo que ela falou, Senhor. Glorificado seja o teu nome na vida da tua filha, Senhor. E o Senhor continua também dando essa sabedoria para ela, Senhor. E hoje que vamos estudar mais um capítulo de Levítico, Senhor. Fala conosco, usa a tua filha Érica, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, nós estamos finalizando o livro de Levítico, Senhor, e estamos muito felizes, Senhor, de aprender a tua palavra, que possamos colocar em prática, Senhor, tudo que estamos aprendendo, Senhor, e que venhamos a crescer espiritualmente, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, fala conosco, Pai, e entregamos esse estudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, amém. E esse é um capítulo fundamental. Igual eu estava falando um pouquinho antes,
Até aqui, Moisés, Deus, né? Na verdade, o Senhor, através de Moisés, ele deu todas as orientações, né? De tudo, como seria feito os sacrifícios, o que seria aceito, como que deveria ser feitas as ofertas, tudo detalhe por detalhe. Porque Deus realmente é um Deus de detalhe, ele é um Deus justo, ele é o único que é bom. Mas agora vem um capítulo fundamental que fala das bênçãos para quem obedece e das maldições para quem desobedece. Aqui no meu tá a recompensa da obediência e depois vem o castigo da desobediência. Mas tem outras versões que falam das maldições da desobediência e das bênçãos da obediência. Então é algo que a gente tem que parar para refletir. Eu vou começar a ler aqui para vocês e depois eu vou colocar as coisas que eu anotei aqui. Aí tá assim, ó, no capítulo 26, 1. Não façam ídolos, nem imagem, nem coluna sagrada para vocês. E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O 2. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. O 3. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática. Nossa, essa parte gritou assim no texto. Porque é seguir os decretos, obedecer e o mais importante, colocar em prática. Não é só ler, meditar, mas pôr em prática. Eu mandarei a vocês chuva na estação certa e a terra dará colheita e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Aqui eu achei interessante, né, que a debulha, a colheita, vai até a época da outra plantação. Então não teria falta, teria provisão, né, durante todo esse período. Então até você começar a plantação, você vai estar comendo ali da colheita que você fez ainda dos anteriores, né, das colheitas anteriores. E aqui, ó, comerão e se satisfarão. Isso aqui é muito interessante, de comer e se fartar. É interessante que me remeteu à questão lá da multiplicação dos pães. Todos eles, quando estavam ali com Jesus, tanto na primeira como na segunda, eles comeram, o Senhor antes agradeceu, passou para os discípulos, distribuíram para as pessoas e lá falam. E todos comeram até ficarem satisfeitos. Comer e ficar satisfeito é uma bênção. A gente vai ver que na outra parte vai estar diferente. Aí depois tá assim. Estabelecerei paz na terra. E vocês deitarão e ninguém os amedrontará. Então, tipo assim, ninguém vai amedrontar, né? Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. A espada sempre aponta para a guerra. Então, tipo, a guerra não passará na sua terra. Então, olha que interessante. Aí o 7. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês. O que é isso? É vitória. Eles caírem diante de nós, os inimigos, a gente vencer, né? Então, vitória na guerra. Aí depois, o 8. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Então, olha aqui. Mesmo que seja um número pequeno, vai ter vitória. Então, aqui, ó. 5 de vocês perseguirão 100. E 100, 10.000. Então, olha isso, que interessante. Então, a bênção da vitória, mesmo que esteja em número pequeno. Isso eu achei, assim, genial. O 9. Eu me voltarei para vocês e farei prolíferos. O que é isso? Prolífero. Me lembra, tipo, família, ter filhos. Então, ter descendentes. E os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês.
de novo, né, questão de multiplicar, ter descendentes, ter famílias. E guardarei a minha aliança com vocês. Depois o 10, vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Olha esse tanto aqui. Então você vai ter tanta provisão que quando você colher a próxima colheita, você ainda vai ter que jogar fora, porque para dar lugar para o novo. Então, jogar o velho ali para armazenar provisão nova. Então, olha isso aqui, que aponta para fartura, né? O 11. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Então, lembra que o tabernáculo, o templo ali do Senhor, era para ele se fazer presente no meio daquele povo. E hoje, a gente é o templo. Então, tipo assim, ele falar que ele estabelecerei entre vocês, que ele vai morar com a gente. Hoje, a gente é casa, é a habitação do Espírito Santo. Então, olha como é que tá conectado. Aí depois tá assim, cadê? Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Para não ser mais escravo. Olha aqui que casa muito com o que a gente leu ontem. Quebrarei as traves do jugo e que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Olha isso aqui. Quebrei as traves do jugo que os prendia. Lembra daquela passagem que a gente leu ontem de Lucas? Que fala que Jesus veio para libertar os presos, os cativos. Cativeiros do quê? Cativeiros do pecado, cativeiros de Satanás. Ele veio para trazer essa liberdade, né? Essa libertação. Foi, como é que fala aquele versículo lá que talvez eu esqueça? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, olha isso aqui. E os fiz andar de cabeça erguida. Olha que capítulo, né? E aqui encerra as bênçãos. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que essas bênçãos não são para a vida eterna. Essas bênçãos são para agora. Essas bênçãos são para ser vividas agora. Lembra que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância é agora. Essas bênçãos são para agora, para viver aqui na terra. Aqui não está falando de eternidade. Aqui fala de colheita, aqui fala de ter bastante comida ao ponto de a gente ter que liberar espaço para colocar colheita nova. O que é isso? Provisão, não ter falta de comida. Aqui fala de multiplicação, né? De ter filhos, ter família, ter descendentes. Que mais que fala aqui também? Além da colheita e tal, de comer e se fartar. Então não tem... Tá vendo que não cabe gula? Você come e se farta. Aí depois aqui, além disso, paz na terra. Viver uma vida que tem paz. E na onde? Aqui, agora, na terra. Não fala de eternidade. Aí depois tá aqui, ninguém os amedrontará. Não ter medo. Lembra que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Então, de não ser amedrontado por nada. Por ninguém. Isso é uma bênção. Para a eternidade? Não, para agora. Outra coisa, a espada não passará na sua terra. Não vai ter guerra na sua terra, né? Porque ele que traz a paz. Ele é a paz. A paz que excede todo entendimento. Aí outra coisa que fala aqui, que mesmo que seja poucos, vencer as batalhas. Vai ter paz? Vai, mas vai ter a batalha. Batalha principalmente o quê? Espiritual. Quando a gente se posiciona, não tem como negar o mundo espiritual. Existe sim um mundo espiritual e o amor está em guerra. A gente também vai ter que se posicionar nessa guerra espiritual. Então, e aqui ó, ele fala, 5 de vocês perseguirão 100 e 100, 10.000. Então mesmo que a gente seja poucos, a gente vai vencer. Porque a força de 5 vai derrotar 100 e 100, 10.000. Olha o poder disso. E assim, fica muito claro que é para agora, não é para depois. E assim, se a gente não tá vivendo isso, tem algo de errado.
É pra ligar uma lanterninha aqui, ó. De por que eu não tô vivendo isso daqui? O que tem de errado? De orar, de buscar o Senhor, o Espírito Santo, e falar, Senhor, me mostra. É pecado que eu tenho que arrepender e confessar? É maldição que eu tenho que renunciar? O que eu tenho que fazer? Porque eu não abro mão disso aqui. Porque agora que eu entendi que é pra agora, eu não aceito nada menos do que isso. Se é provisão desse tanto, se é vida em abundância desse tanto, eu quero viver isso daqui. E agora que eu entendi que é agora, eu não abro mão disso. Aí agora vamos ler as maldições, ou castigo da desobediência, ou maldições da desobediência. Olha pra vocês verem, tá assim. Mas se vocês não ouvirem, não puserem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças. Então olha isso, não ouvir, não colocar em prática, desprezarem o que Deus está falando e rejeitar as ordenanças. Olha como é que fica claro, límpido. E a questão prática, que sim, que grita no texto. Aí depois, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos. Detalhe, vocês viram que falou a parte da prática 2 vezes. E Deus nunca fala nada à toa. E ele, no mesmo parágrafo, ele falou a prática 2 vezes. E forem infiéis à minha aliança, então assim os farei. 2 pontos. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre, que tirarão a sua visão, olha isso, e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos colherão as suas sementes. Lembra lá da passagem de Jesus das sementes? Que você planta e o inimigo rouba? Aí que fala, os seus inimigos comerão as suas sementes. Nossa, como que os textos estão conectados. 17. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Se na bênção tinha vitória, aqui tem o que? Derrota. Os seus adversários os dominarão e vocês fugirão, mesmo que ninguém os estiver perseguindo. Isso aqui é muito doido. Fugir sem ninguém estar perseguindo. Olha a loucura. Aí depois 18. Se depois disso tudo, se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Nossa, isso aqui é muito forte. 7 vezes mais. Lembrando que o número 7, dentro da numerologia bíblica, é um número que aponta para a plenitude. Então, aqui é plenitude em castigo. Então, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Então, se já tem castigo, é 7 vezes mais. E detalhe, ele repete isso, não 1, não 2, não 3, mas 4 vezes. Essa aqui foi só a primeira vez. Aí depois tá assim, o 19. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fiquem como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão seu fruto. Então não vai ter fruto, não vai ter colheita, e você vai gastar ainda energia à toa. Olha isso. Aí no 21. Se continuarem se opondo a mim e recusarem a ouvir-me, vocês não ouviram o Senhor está falando. Eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados. Ó, a segunda vez que ele fala. Eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados. Segunda vez que ele fala isso. Aí no 22. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus
caminhos ficarão desertos. Então, tipo assim, vão reduzir. Se o número é menor, vai ser menor ainda. E é muito forte isso aqui. Aí depois, o 23. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina. Deus disciplina, gente. Se vocês, apesar disso, não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terceira vez que ele fala isso. E trarei a espada contra vocês para vingar a minha aliança. A espada, a guerra. E é contra pessoas? Não, é de Deus mesmo. É dele contra você. Aí depois, quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga e vocês serão entregues em mãos inimigas. Então, tipo assim, vai mandar praga e ainda vai ser entregue nas mãos dos inimigos. Depois, o 26. Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Isso daqui gritou. Vai ter falta, vai ter tipo 10 mulheres para cozinhar o pão, um único, né? E vai ser repartido por peso. O que é isso? Tipo, ó, 10 gramas para você, 10 para o outro. Ó a falta, ó a fome. E outra, comer e não ficar satisfeito. Isso aqui gritou, porque no outro falava que vocês comeriam e ficariam satisfeitos. Aqui come e não fica satisfeito, fica com fome ainda. E isso ainda apontou pra mim, tipo, pra gula. Come e nunca tá satisfeito. Isso não é uma benção. Desculpa te falar, mas isso é uma maldição. Comer e não ficar satisfeito. Aí depois, o 27. Se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, de novo, não ouvir a Deus, não ouvir o que Deus está te falando, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. A 4ª vez que Deus fala isso. Vocês comerão a carne dos seus filhos e suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras. Despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Isso aqui é muito forte. O 31. Deixarei a cidade de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Então, por mais que você faça oferta, ele não vai ter prazer no aroma. Lembra que o texto todo quase de Levítico fala oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Aqui ele está falando o contrário. Não terei prazer no aroma das suas ofertas. Então você pode fazer sacrifício, mas essa oferta não me agrada, é isso que ele está falando. Esse aroma não me agrada. Aí depois está assim: desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. A sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra destruirá os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático e que não teve quando vocês o habitavam. Então, tipo, eles não cumpriram o sabático, né? O ano sabático, que era o descanso, né? A cada 7 anos que tinha o ano sabático, né?
Aí depois o 36. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Olha que doido. Encher o coração de medo e uma folha que se levanta, levada pelo vento, a pessoa fugir. Correrão com quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Correr, ter medo, fugir sem ninguém estar perseguindo. Tropeçarão uns nos outros como que fugindo da espada, sem que ninguém o esteja perseguindo. Assim vocês não poderão substituir. Não, peraí, falei errado. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Ó, aqui as maldições hereditárias. Por causa dos seus pecados. Pecados o quê? Que a gente mesmo cometeu, e os pecados por causa e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Então, de quem veio antes. Isso aqui é muito forte. Não tem como você querer negar a existência de maldição hereditária. Aqui tá falando: os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. É pecado seu e de quem veio antes. Dos seus antepassados. É de vô, de vó, de bisavó, de quem veio pra trás. De pai, de mãe. Aí depois, o 40 é muito forte. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados. Então é confessar só o seu pecado? Não, de quem veio antes também. Sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu lembrarei da minha aliança. Nossa, esse versículo tá aqui a chave. Como que você renuncia uma maldição? Você tem que confessar. Assim como você tem que se arrepender do seu pecado e confessar, você tem que se arrepender e confessar dos seus pecados só? Não, dos pecados de quem veio antes também. Porque aqui tá claro que, olha, a sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor a eles. Então, tipo, quem foi infiel primeiro? Foi quem veio antes. Às vezes não foi seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, quem estava ali para trás que você nem sabe. Mas eles foram infiéis antes, que levaram a opor-me a eles. Então, primeiro eles foram infiéis a Deus. Fizeram o que não agradava a Deus. Depois, claro, Deus se opôs dessa forma aqui. Porque quando a pessoa desobedece, tem toda essa lista aqui de maldição. Então, primeira pessoa, ela foi infiel com Deus. Aí depois, se o coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado. Então, primeiro, o que tem que fazer? Tem que conversar, tem que se arrepender? Tem. Pelos seus pecados, os pecados que vem antes? Sim. Mas também, deixar o coração obstinado de lado e se humilhar. E não só isso. Fala aqui, e eles aceitarem o castigo pelo seu pecado. O que é isso? É aceitar que Deus é justo. A justiça dele está sobre todas as justiças, inclusive a justiça dos homens. E é reconhecer que isso está acontecendo comigo, aconteceu com meus antepassados, mas tem um porquê. É porque eles desobedeceram e Deus é justo. Se essas coisas que já foram faladas aqui antes estão acontecendo, glória a Deus, porque Deus é justo. Ele avisou que ia ser assim. Então, se você está cumprindo, é porque ele é justo.
Então isso que tá falando aqui, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, aceitar que isso está acontecendo, é justo. Porque Deus tinha falado que ia acontecer, entende? A gente então não é só confessar, reconhecer, mas reconhecer que a gente tá desse jeito, tá vivendo a vida dessa forma, porque Deus é justo e tá se cumprindo na palavra dele. Isso que fala essa parte. Aí depois assim, eu me lembrarei da minha aliança. Então aí sim, depois de acontecer essas coisas, que o Senhor, de tamanha misericórdia, vai lembrar da aliança que ele fez lá atrás com Abraão. Que a gente, depois de Cristo, depois de aceitar ele, a gente também faz parte desse povo de Deus. E aí Deus, sim, se lembra dessa aliança. Mas primeiro a gente tem que confessar os nossos pecados e os pecados dos antepassados. Então aqui fica claro, nítido, a questão das maldições hereditárias e como que a gente tem que confessar essas iniquidades que vieram dos nossos antepassados. Então, assim, é nítido, né? Essa questão. Aí depois tá assim, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, a minha aliança com Isaac, a minha aliança com Abraão. Também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Nossa, isso aqui é muito forte, ó. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. O que é isso? Quando a gente desobedece, rejeita, não olha para isso, a gente vai receber um castigo. E esse castigo é justo. É um justo castigo por desobedecer. Nossa, é muito forte. O 44. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu, o Senhor, eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus dele. Eu sou o Senhor. E por fim, o 46 está assim: são esses os decretos, ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Então, esses foram todas as ordenanças, as leis, os decretos que Deus fez, ele mesmo, com o povo, né, de Israel, através de Moisés. Então, olha isso. Nossa, eu não sei vocês, mas eu fiquei assim, chocada. E não tem como reconhecer e ver as escamas caindo assim dos olhos. Porque muita coisa fica muito bem claro, né? O quanto essas bênçãos não fala de eternidade aqui. Aqui é de agora. E casa com o que Jesus fala lá, né? Eu vim para que tenham vida e abundância. É na eternidade? Não, é agora. Então, se você não está vivendo essa primeira parte de bênçãos, de colheita, de paz, de multiplicação, isso que tudo que a gente leu na primeira parte, tem algo de errado. É a hora de buscar o Senhor, de ter ali um momento de quebrantamento mesmo, de reconhecer e de virar para o Senhor: Senhor, me mostra que pecado que eu ainda não confessei, que herança que veio do povo de trás, de quem veio antes, que eu ainda não renunciei. Que é um padrão ali que tá repetindo isso. A gente tá falando nas aulas das 6 horas, né? Todo mundo tá... É interessante como que o mover, tá falando isso com a Mayara, né? Como que Deus tá se movendo e se mostrando, assim, essa questão das maldições hereditárias, para parar e analisar o que tá repetindo. A minha avó fazia isso, a minha mãe faz, e eu estou fazendo, e os meus filhos estão fazendo, e eu falo: meu Deus, isso tá repetindo. O que é isso que eu preciso atentar para renunciar? Porque isso é padrão.
E não só isso, se eu tô vivendo escassez, se eu tô vivendo falta, se eu tô comendo e eu não tô ficando saciada, tô comendo demais, se eu tô vivendo isso daqui, eu não tô vivendo a vida e a vida da mudança, tem algo de errado. Eu preciso renunciar a essas maldições hereditárias, eu preciso confessar esses pecados, porque tem algo de errado. Isso que fica assim, nítido, nítido. E assim, não dá pra negar. Não dá pra negar, ler isso daqui e falar que maldição hereditária não existe. Não dá pra viver desgraça, não tá vivendo na graça e achar que tudo bem, se contentar com isso. Não dá. Entende? Eu não sei qual é o sentimento de vocês, mas eu fiquei um pouco no começo assustada, mas agora eu vejo a misericórdia de Deus. Porque ele deixou isso escrito. Ele falou isso pro povo e ele tá falando isso pra hoje pra gente. Pra gente voltar e olhar pra nossa vida. O que tá repetindo? Quais são os padrões que estão ali repetindo que a gente não quer viver mais? Não quer que os nossos filhos pra frente não vivam? E assim, acordar mesmo pra buscar a Deus. Falar, Deus, o que eu não confessei ainda? Que pecado que eu tô aqui repetindo? Então assim, se vocês quiserem colocar alguma coisa, falar algum ponto que foi chocante, que tocou pro coração de vocês, pode falar. Quer falar aí, Mayara? Ai, gente, eu quero falar bem rapidinho, né? Eu não lembrava que tinha escrito em Levítico também, isso que em Deuteronômio tem, Deuteronômio 28, né? Tem falando. E eu já tinha lido, é o que você falou, é chocante. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa que assim, isso aqui é o manual da vida. E aí, como que você quer jogar um jogo que você não sabe a regra do jogo, né? É a mesma coisa que você pegar um jogo novo e aí você quer jogar assim, na sorte, do que você acha, da sua cabeça doida. Não, então assim, a gente precisa se conectar com o criador do jogo. A gente precisa ler a regra do jogo, porque assim, a regra tá aí, ele que criou, é assim, eu querendo ou não querendo, eu aceitando ou não aceitando, eu gostando ou não gostando, é a regra. Então, lá Oséias fala, né, que meu povo perece por falta de conhecimento, não é qualquer conhecimento, vai ser da palavra. Então, assim, como é precioso a gente se aprofundar na palavra, porque realmente isso vai fazer com que a gente entenda a regra do jogo e que a gente vença não, mas a gente vença mesmo, né? Que a gente consiga jogar com estratégia, com direção, não de qualquer jeito. Aí é o que você falou, né? Sobre essa questão de maldição hereditária, essa palavra parece muito pesada, mas assim, é real, gente. Você vai ficar vivendo um ciclo repetido na vida, ou você entende isso aqui, pede para Deus trazer revelação, né, do que você tem que confessar, se humilhar, o que tem que perdoar, quais as portas que tem que fechar, para que a gente possa viver essa plenitude das bênçãos, porque o Senhor, ele não se agrada que a gente viva as maldições, ele não se agrada, ele quer que a gente viva as bênçãos do Senhor, né? Mas para viver as bênçãos, a gente tem que ser obediente. Se a gente pegar Josué, por exemplo, você vê que Josué, quando ele liderou, que ele era um homem extremamente obediente, quando foi um período tranquilo, né? A nação ali também, quando a gente tem lideranças obedientes ao Senhor, tementes ao Senhor, o povo também é beneficiado. Aí a gente está lendo agora, né, lá de manhã, no grupo da manhã, o rei Josias, que foi extremamente obediente. Também você vê as bênçãos sobre aquele período. E também, em consequência, o filho, quando entrou o filho desobediente, já começou um monte de caos. A época de Juízes, você lê o livro de Juízes todinho, você percebe nitidamente isso. O Senhor levantava um juiz. Esse juiz, quando era temente, obediente, o povo vivia o quê? Essas bênçãos aí de Levítico. Tudo fluía, aí daqui a pouco se perdia, desobedecia, idolatria, um monte de coisa. Aí começavam as catástrofes, os desastres, eram subjugados. Aí outra nação vencia, perdia as guerras. Gideão, você vê a história de Gideão, quando aqui fala que você vai vencer em poucos, Gideão começou com um exército de 32 mil. Os medrosos saem, 22 mil saíram os medrosos. Depois saem mais 9.700, que eram os que não estavam vigilantes, que eram os que beberam água de qualquer jeito ali. Ficou 300. E o Senhor fez com 300, com o exército dos midianitas, que era muito maior. Então, assim, o Senhor é contigo quando você obedece. Né? 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 já tem, nada acontecerá comigo, porque a gente está debaixo do esconderijo do Altíssimo. E a gente descansa, porque
Está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E isso é lindo, poderoso, gente. E só vivendo em obediência para você falar, meu Deus, eu não quero sair disso. Eu não quero sair desse lugar de obediência. Não quero sair disso, porque como é precioso. É fácil, é desafiador, mas é o melhor lugar. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Ai, muito bom esse capítulo. Não, maravilhoso, maravilhoso. E a parte que ele fala aqui nas bênçãos, né? De tipo, que ele disciplina, que ele é um Deus de detalhe, mas que ele é um Deus que disciplina também, que a gente tem que ouvir ele. Então, assim, nossa, são coisas que não tem como a gente não entender, não querer viver isso, igual a Mayra falou, não viver as bênçãos, né? Porque por muito tempo a gente, eu não sei vocês, mas eu me questionei. Por que fala dessas bênçãos todas, dessas coisas boas e a gente não vive? Não vive porque não tá obedecendo. Porque se estivesse obedecendo e estivesse claro, reto, da forma que o Senhor tá nos direcionando, estaria sim vivendo bênçãos. Se não tá vivendo, tem algo de errado. E por muito tempo a pessoa levava, e, tipo assim, ia na igreja e tinha aquelas, esse ano vai ser um ano de prosperidade, vai ser um ano de colheita. Quando vê, não foi um ano de colheita. E eu fiquei me questionando, por que não foi um ano de colheita? Como assim? Foi uma palavra, mas uma palavra vazia? Sendo que a gente sabe que a palavra vem e ela não vai embora vazia. Aí eu falei, gente, isso aqui não faz sentido, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Até o finalzinho do ano. E aí eu fui assistir um podcast e aí eu me conectei com um podcast da Tânia Tereza com o Brunet na época. E aquilo eu comecei a despertar para isso, para maldições hereditárias, que é o que foi falado nesse capítulo. E aí eu fui entender, aí eu fui ler. Eu falei, gente, então tem maldições sobre quem desobedece, tem bênçãos para quem obedece? E quer dizer então que eu vivo às vezes maldições, mas não porque eu fiz, mas de alguém que fez atrás e até agora ninguém renunciou? Por isso que tá repetindo? Aí por isso que lá na tábua dos 10 mandamentos fala que vai ser derramado a culpa, mas a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, e isso vai se repetindo, tipo, se não resolveu em 4, vai para mais 4, não resolveu nas 4 posteriores, vai para mais 4, e até alguém renunciar, até alguém que renunciar a essa maldição, não muda. Aí eu falei, meu Deus, então tem coisa que eu tenho que parar para renunciar, que eu tenho que parar para quebrar esses padrões repetitivos. E se eu não me posicionar, se eu não abrir minha boca, se eu não usar isso daqui que tem poder, Deus criou todas as coisas com a fala. Olha aqui a importância disso daqui. E quando você confessa, se arrepende, se humilha, não é assim no secreto, não é quietinho, é você falando, é você se posicionando, é você usando a sua boca para falar. Aí eu entendi. Eu falei, então, não é assim querer viver as bênçãos estando em maldição? Não, você tem que limpar. Você tem que renunciar. Igual a Roberta falou, não sei se foi na segunda ou na terça, a gente tem todos esses contratos que foram assinados. Enquanto a gente não desligar eles, renunciar a eles, eles continuam se renovando. E aí a gente não vive as promessas, não vive o ano da colheita, não vive as bênçãos e fica se perguntando, por que tem de errado? Tem de errado isso. Tem um monte de maldição, um ciclo sendo repetitivo, que se você não se posicionar e renunciar e desligar isso na terra e desligar no céu, eles vão continuando, pros seus filhos, pros seus netos, pros seus bisnetos, mais 4 gerações pra frente. Aí eu falei, nossa, que interessante. Aí você lê isso daqui e você vê que é real. E realmente tem que confessar. Realmente tem que fechar essas brechas. Realmente tem que renunciar a esses contratos. Senão eles ficam repetindo. Nossa, é muito doido. Muito doido. Pode falar, Fátima. Realmente é demais, né? Hoje de manhã eu também estava ouvindo a Tânia, né, Tereza? Ela é demais, né? E ela fala da gente resistir o diabo. E ele foge da gente. Então, nós temos que confessar, né? Está linkado com o que vocês estão falando aí. Nós temos que confessar e declarar em voz alta o registro na vida do meu filho, na minha família, nos meus negócios. Resistir mesmo, sabe? Declarar. E ele pode, porque ele, na casa onde a órfã, ele sai, ele vai se cansar. Ele vai ver que aquele lugar
lugar não faz mais parte. Ele vai sair batendo retirado, né? E se você não confessar, se você não declarar, né? Declarar mesmo em voz alta, eu resisto na vida do meu filho, né? Eu não tenho poder, eu não tenho autoridade. Deus me deu autoridade para pisar, declarar mesmo, ele vai fugir, ele não volta mais, porque ele viu uma casa adornada e cuidada. Na autoridade do nome de Jesus. Exatamente, exatamente. E assim fica claro que não é alguém que faz pela gente, mas a gente tem que se posicionar. A gente tem que abrir a boca, igual você falou. Não é alguém que... Quem vai desligar? Se você não ter consciência disso, primeiro passo, e depois você abrir a boca para se posicionar, ninguém vai fazer isso por você. Porque se você não quiser, não tem como resolver isso. Entende? E o mais doido, às vezes a gente não tá vivendo essas bênçãos, tá em meio à maldição, tá fazendo coisas erradas e não sabe por que não tá vivendo a bênção. E isso é real, eu vivia isso. Eu falei, gente, o ano passado mesmo, que foi o ano que o pastor ficava falando assim, não, é o ano da colheita, é o ano da colheita, esse é o ano da colheita. E eu falei, gente, acabou o ano e eu falei, eu não vivi essa colheita. E por isso que eu fiquei assim, eu falei, mas não vivi por quê? E eu comecei a entrar em oração pra isso. Eu falei, Senhor, que é isso? Fala dessa bênção, que 10 mil cairão à direita, caiu do outro lado, e eu continuo desse jeito, e eu não vivi essa colheita. Aí isso que despertou pra mim, isso que acendeu uma lâmpada ali, que eu falei, tem algo de errado. O que que é? O que que tá... Aí que veio esse podcast, que pra mim foi uma resposta de oração. Porque aí ela começou a falar disso, eu falei, meu Deus, isso tá escrito na palavra? Nossa, mas tá escrito desse jeito? É assim que resolve? Não, por isso que eu falei, não tem como. Aí que eu fui entender que realmente existe maldições hereditárias, que realmente tem um jeito de ser renunciada. E uma coisa que a Tânia fala muito, né, a questão de que não existe quebra de maldição, e sim renúncia, né? Ela que tipo, foi até o cargo de juíza, ela explica isso com uma clareza, porque ela é juíza, ela entende de leis. Só que aí é interessante ela contar o testemunho dela, que ela fala que o Senhor fez ela de juíza para entender as leis não só dos homens, mas espiritual. Porque o mundo espiritual é legal, ele tem leis. E se você não obedece essas leis, você não vai viver as bênçãos. Da mesma forma, se você desobedece, você vai viver as maldições. E aí ela explica de uma forma que eu fiquei encantada. E aí eu comecei a entender, eu falei, meu Deus, é assim? Então não existe quebra de maldição, mas existe renúncia. Existe desligar, renunciar, confessar, se arrepender, aquebrantar diante do Senhor, mas desligar também aqui na terra e desligar no céu. Eu falei, meu Deus, eu quero mais disso. E é interessante que o Senhor tá se movendo nisso. Tipo, eu achei interessantíssimo, porque isso aconteceu no final do ano. Aí agora, as leituras e todo mundo, tipo assim, se movendo pra isso. Eu tava falando com a Mayara isso hoje de manhã. Como que o mover do Senhor tá pra isso? Pra libertação, pra renúncia de maldição, quebra desses ciclos repetitivos. E assim, sem combinar, sem falar nada, o grupo tá indo pra isso, pro livro lá de autolibertação, e todo mundo buscando o quê? Libertação, porque entendeu que existe maldição e tem que se libertar disso. Fala, Mayara. Sabe que eu queria só rapidinho falar que, assim, quando a gente começa a entender o manual, né, que a gente falou agora no começo, você começa a entender, discernir tempos e estações, porque a gente vive nesse calendário gregoriano que está desconectado totalmente. E no calendário bíblico, a gente está em que momento? Agora é contagem de Homer. Então, assim, a Páscoa tem a ver com o coelhinho, né? Mas tem a ver com o povo quando saiu do Egito. A primeira Páscoa começou nesse processo. E aí, de agora até depois da Páscoa, até 50 dias, vai chegar a festa de quê? De Pentecostes, que foi a entrega da Torá, que depois foi a descida do Espírito Santo, quando pega lá em Atos. E o que foi esse tempo? Foi um tempo no qual o pessoal era realmente de libertação. Então a gente está num tempo, quando a gente para ver o calendário, tempos e estações, é esse momento de limpeza. Exatamente, um momento de limpeza, um momento de libertação. Não tem como. Não tem como você fechar os olhos pra isso.
Quando você começa a entender, igual, por que agora veio em mim esse desejo de ler o livro de Levítico? De fazer um devocional por 27 dias, sábado, domingo, não importa o dia, mas todo dia sobre o livro de Levítico, nesse tempo. No período da Páscoa. No período da primeira Páscoa, que é o Pessar, era a libertação do povo do Egito, ali das mãos de Faraó. E assim, a gente está vivendo um tempo de libertação, um tempo de limpeza. Aí a revelação da semana passada, com relação às coisas quebradas, que casou com o que a Mayara falou hoje, como é que chama? A palavra lá? Shalom, nada quebrado, Shalom. nada faltando e nada fora do lugar. Exatamente, o Shalom, que no final das contas é nada quebrado, nada faltando, e tipo assim, da gente limpar a nossa vida, tanto física, tipo na nossa casa, o que tá ali sujo, quebrado, rasgado, que a gente precisa, tipo, eliminar, tirar. E não só isso, quando vai pra parte do corpo, da alma, o que tá ali ainda sujo, perdão que não liberou, mágoa que tá ali, rancor, liberar perdão, se limpar também na questão da alma, do espírito. Então, tipo, você tá vendo que tá tudo se movendo pra gente tá se limpando a nossa vida, limpando a nossa questão espiritual e se libertando, vivendo o versículo que que fala lá de Jesus, que Jesus veio para nos libertar, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E a gente vivendo isso num tempo que a Mayara falou, de contagem de Homer, na questão da Páscoa. Não tem como. Quem não tá sintonizado, desculpa, mas se tá no AM, nós estamos no FM, porque é isso que o Senhor tá Não existe coincidências, né, no reino de Deus. Exatamente. Não existe coincidências, sim propósitos, né? E o quanto que ele tá despertando pessoas. Igual, tipo, a gente não combinou nada e tá tudo assim, ó, caminhando junto pra isso. Num tempo de libertação. Tem um portal realmente aberto pra se libertar. Pra pessoas ficarem livres disso. Pode falar, Mayara. Sabe o que eu ia só comentar? Que assim, a gente, por mais que às vezes a gente tá numa ignorância, a gente tem o Espírito Santo, né, que nos conduz. E o nosso Deus, pela sua misericórdia, ele nos conduz. Porque eu já sabia das festas bíblicas. O ano passado eu acompanhei essa questão de contagem de Homer, mas esse ano eu não estava atenta, que estava chegando na Páscoa, a contagem de Homer, que era um tempo de libertação, essa coisa toda. Não tinha me atentado. Quando o Senhor deu a estratégia de criar o grupo do Autolibertação, veio assim, para criar o grupo, ok, criamos o grupo e tal. Depois o grupo já estava criado, e aí veio um dia que caiu na ficha. Meu Deus, a gente vai entrar na contagem de Homer, então ele vai fazer a libertação justo agora. Então, assim, você vê que pela nossa ignorância, mesmo assim o Espírito Santo, pela misericórdia, nos conduz. Então, assim, como a gente tem que estar conectado na fonte, porque por mais que a gente, né, o Senhor sabe da nossa realidade, da nossa vida, que nem eu aqui tenho as crianças pequenas, né, todo mundo, a maioria trabalha e tem tanta coisa. Eu lembro o ano passado, quando chegou a época de festas de Pentecostes, que era descida do Espírito Santo, eu lembro apesar de lá um período de fizeram um culto, nossas que fizeram a criança foi batizada no Espírito Santo, mas era o tempo assim que lá não estava sendo falado sobre aquilo, deu aquilo. Então é muito lindo assim esse mover do Senhor, é lindo mesmo. Não, e como que o Senhor também, ele não se contenta, ele não se alegra na morte de um filho. Ele não se alegra em ver um filho perdido. Então, assim, o como ele... Às vezes você não tem discernimento, mas o movimento vai acontecendo, ele usa uma pessoa ali, usa outra pessoa e outra. A importância de estar em comunidade, né? Fazer parte desse corpo, não se isolar. Igual a gente tá nesse grupo, quando vê, tipo, as leituras foram se alinhando, as pessoas foram sendo usadas, falando e se alinhando, igual, tipo, toca no coração da Mayara de abrir o grupo. Aí, tipo, tocou lá no final do ano, eu descobri essa questão de maldição e mandar no grupo, a gente fazia estudo e abrir os olhos para isso e viver isso nesse tempo, ser liberto nesse tempo. Não, é incrível. E como não tem como você não ver o mover dele, o movimento dele, para onde ele tá indo, para onde ele tá se movimentando. Não, maravilhoso.
tudo se conectando, você com a leitura de Levítico. Exatamente. Imagina que eu tava lendo o Novo Testamento. Aí quando vai ver, tipo, não ler Levítico. Aí eu, Levítico, mas tem certeza Levítico? Eu ainda fiquei assim, questionando. Até que eu falei. Aí eu fui buscar, o próximo livro seria Hebreus. E eu vi que o que tá em Levítico casa muito com Hebreus. Eu falei, então vamos ler Levítico mesmo, né? Se estou sentindo e é pra ler Levítico, eu falei, vou ler. E aí começou esse negócio de Levítico. Não, tudo sincronizado, assim, ó. Não tem como. Alguém quer fazer a oração hoje? Quer falar alguma coisa? Leilani. E às vezes eu falo o seu nome errado, perdão. Vocês estão falando da Tânia Teresa, né? Uma vez ela veio na nossa igreja, a Tânia Teresa, mas faz muito tempo. E ela falou sobre o aborto, né? Sobre cura, sobre libertação. Até eu tenho um livro dela de cura e libertação que eu comprei naquele dia lá. E aí a gente, ouvindo a Tânia Teresa, a gente vê o quanto a gente precisa, né? De cura e de libertação, o quanto as coisas pegam, o quanto a gente tem que ter autoridade. Quando ela fala pra gente expulsar, ela fala pra gente falar pra Satanás, retira-te. Ela fala aquela passagem que Jesus encontrou com aquele homem endemoniado e ele falou, retira-te. E a gente tem que ter essa autoridade. A gente tem que entrar na nossa casa e falar para ele, vai saindo, porque aqui não tem lugar para nós dois. E profetizar sobre a vida dos nossos filhos, orar. Até uma vez, ela trazendo uma palavra, ela falou, quando ele estiver no banheiro, ora, não briga, porque se você briga, não vai dar certo, porque ele não vai te ouvir. Você tem que orar e repreender. Quando ele estiver dormindo, orar, profetizar, repreender, sei lá, ungir, mas brigar nunca, bater boca nunca, e mostrar muito amor. Você sabe que ele está errado, que ele está fazendo as coisas erradas, mas você tem que mostrar muito amor por ele, trazer para perto. Porque quando a gente fala qualquer coisa, a gente leva para longe, né? Isso que o Senhor está me ensinando. Trazer para perto como? Amando, orando, fazendo as coisas para ele, porque agora ele pode não ver, porque ele está com escama nos olhos, ele não vai ver. Mas as coisas vão saindo, o coração dele vai... eu imagino assim, gente, ele está abraçado com o inimigo. Você está orando, o inimigo vai perdendo poder, ele vai soltando. E aí é onde o coração amolece e Deus começa a trabalhar para poder fazer a cura e a libertação na vida dos seus. Muita coisa a gente não entende, a gente tem que obedecer. Eu gravei essa palavra no meu coração. Muita coisa eu não entendo, mas eu entendo que eu tenho que fazer isso. Orar para que o inimigo solte e aproveitar os momentos que o coração vai ficando quebrado. Ontem o Miguel passou mal. Ele estuda e trabalha, gente. Ele começou faz um mês. Miguel tem 16 anos, em maio faz 17. E ele passou mal e uma conhecida dele me ligou e falou, olha, seu filho passou mal aqui, manda seu RG, e daí eu consigo liberar ele, ponho ele no Uber e ele vem. Aí depois ele estava no Tatuapé, na enfermaria do Tatuapé, porque ele passou mal. Engraçado que meio-dia eu estava orando com vocês, e eu fechei o microfone, e daí Deus me deu uma autoridade, eu fui orando, eu estava no quarto dele até, fui orando, fui profetizando, o Espírito Santo foi me dando e eu fui falando na minha oração. E eu terminei e falei, eu vou arrumar esse quarto, vou mudar isso aqui de lugar, tá arrumando o quarto do Miguel. E daí uma mulher me ligou, ela me ligou e ela é mãe do menininho que chamou o Miguel para trabalhar lá de telemarketing lá no Tatuapé. E ela falou, olha, teu filho passou mal, manda seu RG, que eu consigo tirar ele daqui, põe no Uber, ele vai para casa. E daí você cuida dele, leva do médico, sei lá, né? Aí daqui a pouco ela me liga de novo e fala assim, olha mãe, eles não estão liberando, você tem que vir. Falei, não, eu vou. Eu tinha vindo da academia, do jeito que eu tava, eu fui buscar o Miguel. Então o que eu entendo, né? Eu entendo que tá tendo uma luta. Aí ele vai fazer uns exames, ele teve uma crise de ansiedade. Ele vai fazer os exames e a gente pensa que foi uma crise de ansiedade. O coraçãozinho dele dispara, às vezes ele tem dor no peito, né? Então, mas o que eu imagino espiritualmente falando? Que é a guerra do mal
né? Contra o bem, vamos assim, do inimigo contra Deus, né? Na vida dele, aquela batalha, né? E daí eu vim pra casa com ele, aí chegou aqui, fui no médico aqui perto de casa, aí falaram assim, não, aqui não tem vaga, já tava de tarde, né? Mas lá no Vila Rica tem. Eu falei, então, marca no Vila Rica que eu vou lá com ele. Aí peguei uma Uber pra ir ser rápido, né? Fui lá com ele. Aí a médica falou assim, ele teve, tudo tá indicando que ele teve uma crise de ansiedade. Aí ela pediu uns exames e falei assim, olha, ele reclama muito de dor no peito, dessas coisas. Eu queria fazer um exame, né? Ela falou, não, vamos fazer. Aí ela pediu um eletro, pediu os exames de sangue pra ver como é que ele tá, né? Como é que tá as vitaminas. E ela falou assim, os meninos que têm vindo aqui, adolescentes, têm feito aquele exame do abdômen total. A mãe quer fazer também? Eu falei, eu quero. Aí ela marcou também, aí trouxe pra casa, cuidei dele, tudo, fiz uma sopinha, comeu, enfim, ficou bem. Hoje foi pra escola e mais tarde vai trabalhar. Mas o coraçãozinho dele tá que ele não quer mais trabalhar com isso. Ele trabalhou só um mês, não quer mais trabalhar com isso, que ele falou que é muito, muito difícil trabalhar com o público, trabalhar fazendo cobranças, né? Que ele trabalha no departamento de cobrança. Eu falei, filho, a mãe tá orando, colocando diante do Senhor. Sempre eu falo, sempre eu coloco a Bíblia para ele, né? Muitas vezes a incredulidade toma conta do coração, mas mesmo assim eu coloco. Quando eu tenho oportunidade também, porque se você ficar falando, acaba sendo ruim, né? Então, eu estando aqui, o que eu quero dizer com isso tudo? Que eu estando aqui no grupo, tanto aqui como de manhã, como na oração meia-noite que eu entrei, essa meia-noite Deus me despertou, eu entrei, foi uma bênção. Eu orei com a Cleide, com o Weber, uma outra pessoa que eu não lembro quem era. E nós estávamos em 4 pessoas. E foi muito maravilhoso estar ali colocando diante do Senhor dessas coisas, né? Alegra meu coração, irmãs, quando eu tô aqui. Então eu tava cansadinha. Aí de manhã o Miguel foi pra escola, e daí eu sentei aqui, falei assim, eu vi o Conexão, né? Já umas 6h20 eu entrei, quase 6h30. Mas mesmo assim, que a Ede falou, acho que foi a Ede, né? Ela falou e tocou o coração depois que ela terminou. Eu pus Crônicas 35 para mim ouvir, né? Porque eu não tive tempo de ler com todo mundo, né? Então sempre eu ponho para mim escutar também. Aí eu escutei, aí eu falei, nossa, que maravilhoso, né, Senhor? Eu quero ser assim, que nem Josias, Senhor. Me dá essa sabedoria para mim ser que nem Josias, para mim vencer, né? Que todas essas coisas que a gente está aprendendo, Deus vai falando no nosso coração, ó, tá vendo? Tá errado ali, tá vendo? Tá pegando ali, conserta, busca. E às vezes a gente é a coluna da nossa casa, então exige bastante da gente, né? Mas eu louvo a Deus, não importa. Eu louvo a Deus, como diz o hino, né? Da Cassiana, não importa. Louve, tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, porque o teu louvor invade o céu, né? As nossas lágrimas, sei lá, tem sido muito tremendo, irmãs. Tem sido muito tremendo estar com vocês, aprender com vocês, porque na igreja vai aquele montante de gente, né? Aí a gente muitas vezes não tem essa oportunidade que tem aqui junto com vocês. E eu me aposentei, não é que eu tenho tempo, é uma correria só, irmãs, é tanta coisa, mas eu separei esse tempo, porque eu quero cuidar da minha vida espiritual, eu quero chegar mais perto de Deus, eu quero alcançar a glória de Deus, irmãs, é isso que eu queria falar. Deus abençoe, viu? É maravilhoso estar com vocês. Amém, amém. É isso. Glória a Deus, glória a Deus. Não, e o que eu vejo também, o que o Senhor mais quer é a gente buscar Ele, ter intimidade com Ele, perguntar pra Ele o que é pra fazer, o que é pra renunciar, o que é pra limpar, que pecado que é pra confessar, que maldição hereditária que é pra renunciar. Porque é isso que Ele quer. Exato, Ele quer intimidade. Igual você falou assim, eu senti de fazer isso, e ele passou mal bem na hora que você estava intercedendo. Olha aí a força de uma mãe que ora, que intercede. E o quão importante é estar conectado com Deus, conectado ali com Ele, porque aí a gente vai saber lutar, a gente vai saber se posicionar. Igual você falou, ser o alicerce, ser quem luta ali na sua casa, ser quem intercede, quem ora. E a gente fazer isso com Deus, segundo o que o Espírito Santo está direcionando, não tem erro. É a melhor coisa, é a coisa mais sábia a se fazer.
Igual outra coisa que o Senhor tem me tocado também bastante. Às vezes eu pegava pra orar por pessoas, mas eu não perguntava pra Deus. Hoje também foi outra coisa que tocou no meu coração. Perguntar pra Deus. A hora que ela falou lá, tipo, virar pro Senhor e perguntar, Senhor, é pra eu orar ou não? Porque às vezes a pessoa pedia e eu orava. Aí ela falou, questão de estar em retaliação. Tá em retaliação porque às vezes você entrou em batalha que não é pra você entrar. Então, tipo, de ser conectada com Deus não tem erro. Você perguntar, buscar o direcionamento. Esses dias eu fui assistir o da Roberta, que bênção. E ela assim, não, eu vou orar pra ver se é pra eu falar disso. E eu falei, gente, eu não tô fazendo isso. Às vezes eu tô orando. Agora, Érica, daquele estudo que a gente fez, esqueci o nome agora do rei, que ele mostrou a casa dele, como é que é o nome dele? Que ele vem e mostra pra todos, tudo que tem. Mostra pra Babilônia, tudo que Deus deu pra ele, sem se importar, sem sabedoria nenhuma. E às vezes a gente faz isso. As pessoas, a gente abre as portas pra pessoa na casa da gente, a gente nem sabe quem é essa pessoa, nem sabe. E a gente, na nossa inocência, da nossa ignorância, vamos assim dizer, né? Lembrei disso. E muitas vezes a gente é prejudicado por causa disso. É a mesma coisa que você ajudar uma pessoa que ela é que nem um sanguessuga no seu pé. Ela é que nem um sanguessuga. Você sabe que ela é, mas você continua ali. Com dó dela, continua ali, ou você nem percebe. Quem nos dá essa percepção é o Senhor que abre os nossos olhos. Mas às vezes a gente vê uma coisa, o outro não acredita não. Ele não, se você falar para ele, ele não acredita não. Mas Deus está te mostrando. Exatamente. Que está pegando. Como você fala, é muito louco isso. É muito louco. E assim, depois que a gente entende, eu falei, gente, eu tô orando pros outros, às vezes eu tô em retaliação, vivendo, sei lá, uma maldição, algo ruim, que não era pra eu viver, mas porque eu enfiei em batalha que não era pra eu enfiar. Só porque eu não perguntei pra Deus antes se era pra eu orar, se era pra eu fazer. Aí eu falei, meu Deus, olha outra coisa. E aí o Senhor vai mostrando, isso que eu fico mais chocada. O Senhor vai mostrando as coisas que é pra gente ajustar, que é pra gente fazer. Igual esse negócio de... É muito verdadeiro. Nossa, Quando a gente ouve uma palavra, ela vem no nosso coração, trazendo pra gente, né? Aconteceu lá, mas tem um algo pra nós, né? E o Senhor vai mostrando, vai deixando tão nítido que não tem como. Não tem como. É por isso que a gente fala que a palavra de Deus é muito atual, né? É como o jornal que saiu de manhã e tá lá na banca. Exatamente, exatamente. Ó, pra não delongar muito, vocês querem fazer a oração ou eu posso fazer? Por mim pode fazer, Érica. Pode fazer? Não, então tá bom. Eu sei porque a Fátima tá no trabalho e a Maera tá com as crianças, né? Então eu vou fazer aqui a oração pra gente finalizar. Mas é maravilhoso. E amanhã a gente finaliza o livro de Levítico, o último capítulo, que é o capítulo 27. E olha, foram 27 dias preciosos. Preciosos. Foi muito. Nossa. Eu peguei na... Não, mas mesmo tendo pego no meio do caminho, o tanto que foi bênção, o tanto que o Senhor vai clarificando, né? Trazendo ali. É verdade, mas eu não voltei lá no início, não, que não deu. Mas eu vou voltar lá no início e eu vou pegar o início. Até o 19 eu vou. Sim, sim. Eles ficaram gravados, eu até novo, né? Porque a palavra do Senhor, ela sempre se renova. Você leu, estudou, aprendeu uma coisa. Mas se você lê de novo, tem outro algo para você aprender na mesma palavra. Exatamente, exatamente. Aí por isso que tá o meditar na palavra de dia e de noite. Porque quando você entende isso, você entende que mesmo que você lê um livro que você já leu, você vai estar diferente e algo vai tocar pra você mudar ali naquela hora. Vai falar com você de forma diferente. E isso é realmente viver a parte que a palavra realmente é viva, né? E ela tá ali pra nos limpar, nos moldar, nos lapidar. E quanto mais a gente busca, mais lapidado, mais amadurecido a gente é na fé. E isso é maravilhoso, isso não tem preço. Vocês aqui também no Instagram, quiser deixar alguma pergunta, dúvida, pode deixar escrito aí que eu já respondo, tá? Então vamos fazer nossa oração. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom, Você sempre nos ouve.
Paizinho, muito obrigada por esse privilégio, Pai. Obrigada pelas suas revelações. Obrigada por tudo que o Senhor tem revelado ao nosso coração. A todas as libertações, Pai, que acontecerão nesses dias, agora, e já estão acontecendo, Pai. Para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Todas as maldições hereditárias, Pai, que estão sendo renunciadas para a glória e honra do nome do Senhor. Os pecados, Pai, que estão sendo as pessoas estão se arrependendo, confessando, se quebrantando diante do Senhor, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por cada um desses pecados, por cada uma dessas maldições hereditárias, Pai, que foram renunciadas. Obrigada por ser o Senhor, Pai, que nos limpa. Obrigada, Pai, por nos permitir viver esse tempo nesse portal que está aberto, Pai, da gente se libertar de todas essas coisas, Pai. Obrigada por viver, Pai, a sua palavra. Não só meditar nela de dia e de noite, mas ser moldada, ser lapidada por ela, Pai. Obrigada por usar cada uma dessas pessoas, Pai, que trouxeram algo que toca o nosso coração, que nos faz despertar, que nos faz nos limpar, nos posicionar, Pai, na nossa família, diante do Senhor, Pai, para que o Satanás, o diabo saia em retirada, que a gente se posiciona no nosso lar, Pai. Que o Senhor traga mais e mais maturidade, Pai, para que a gente cresça na fé, cresça em entendimento, cresça em sabedoria e cada dia mais, Pai, se pareça mais com o Senhor. Para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Obrigada também, Pai, por morar num país em que a gente pode se reunir, falar da sua palavra e viver a sua palavra e ser testemunho vivo para outras milhares e milhares de vidas, de pessoas, Pai, que serão alcançadas por esses vídeos. Obrigada, Pai, por esse tempo precioso que o Senhor fala no nosso coração, o que ainda temos que renunciar, o que a gente tem que limpar, o que a gente tem que se posicionar, que o Seu Espírito Santo, Pai, seja vivo, aceso, a chama dele esteja sempre acesa, que a gente sempre tenha azeite nos nossos odres e que a gente possa, assim, viver uma vida cada vez mais próxima do Senhor, mais íntima do Senhor e mais atenta à sua voz. Ouvir o que o Senhor deseja que a gente faça no dia de hoje, nessa semana, Pai, para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E é isso, meu povo. Amanhã, finalmente, chegamos ao capítulo 27, o último capítulo. E eu aguardo vocês amanhã, 8 horas da manhã, pra gente fazer essa leitura do último capítulo, tá bom? E é isso. Beijão pra vocês, Leilane, Fátima, Maiara. Muito obrigada por terem participado. E amanhã a gente volta a se encontrar, tá bom? Beijo. Um beijo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Pra vocês aqui do Instagram também. Até amanhã. Leiam o último capítulo e amanhã, 8 horas, a gente se reúne. Beijão pra vocês também. Shalom, Fátima. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau vocês também aqui do Instagram, do YouTube. E amanhã encontro vocês aqui, 8 horas da manhã, pra gente ler o último capítulo e encerrar esse ciclo pra glória e honra do nome do Senhor, tá bom? Beijo grande. Até amanhã.